Estimados alunos amantes do conhecimento, muito bem-vindo para mais uma videoaula de resolução de exercícios. Nesta ocasião, vamos resolver uma série de atividades relacionadas ao assunto calorimetria. Se você ainda não assistiu a aula conceitual sobre este assunto, acesse a playlist Termoquímica e assiste esta aula para você ter um melhor aproveitamento dessas explicações. Então, vamos ao que interessa. Vamos ao primeiro exercício. Então, nós temos aqui esse exercício número 1 que diz: quanta energia deve ser dada a uma panela de ferro de 300 gramas para que sua temperatura seja elevada em 100 graus Celsius? Considere o calor específico da panela como 450 joules, quilogramas, graus Celsius. Aqui tem um ponto interessante. Normalmente, nós trabalhamos com o calor específico em gramas por calorias, graus Celsius. Mas aqui, o calor específico está dado em joules, quilogramas e graus Celsius. Então, nós vamos ter que tomar cuidado ao trabalhar com este calor específico. Esses exercícios, todos eles se resolvem com a equação da calorimetria. Quantidade de calor igual massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, nós temos aqui a massa, 300 gramas, massa 300 gramas. Aí nós temos o calor específico, que é dado, está aqui, 450, o calor específico, e a variação de temperatura, ele diz que a temperatura seja elevada em 100 graus Celsius. Então, ele já dá a própria variação da temperatura, 100 graus Celsius. Então, veja aqui um detalhe importante. Nós não vamos transformar nada em calorias, joules, não. O que nós vamos fazer é transformar as gramas em quilogramas. Por quê, professor? Observe, porque o calor específico aqui foi dado em quilogramas. Então, para nós transformarmos 300 gramas em quilogramas, nós dividimos por 1000. Por quê, professor? Porque 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, 300 dividido por 1000 dá 0,3 quilogramas. Então, substituindo os dados na equação, nós vamos ter quantidade de calor, a massa, que é 0,3 quilogramas, observe, 0,3 quilogramas, vezes o calor específico, que é 450 joule por quilograma, graus Celsius, e vezes a variação de temperatura, que foi dado de 100 graus Celsius. Observe, esse grau Celsius divide com esse grau Celsius, esse quilogramas divide com esse quilogramas. Vai me sobrar apenas o joule, que é a unidade também de energia. Aliás, é a unidade no Sistema Internacional de Energia. Vamos fazer este cálculo aqui, portanto, 450 vezes 100, observe, vamos fazer aqui, deixa eu apagar aqui, para ter um espaço melhor. Então, olha, 450 vezes 100, eu apenas acrescento 2 zeros aqui, vai ser 450 mais os 2 zeros. Aí, veja, eu fiz este cálculo, agora eu vou fazer vezes 0,3. Vezes 0,3. Observe, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0. 1, 2, 3 zeros. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, observe que eu tenho uma casa após a vírgula volta uma casa aqui. Então, o valor, a quantidade de calor vai ser 13.500 joules. Ou ainda, se quiser, 13,5 kJ. Muito bem, este aqui é a solução do exercício número 1. Vamos para a solução do exercício número 2. Quanto calor precisa ser dado a uma placa de vidro de 0,3 quilogramas, quilogramas é a massa, 0,3 quilogramas,
para aumentar sua temperatura em 80 graus Celsius. A variação de temperatura já foi dada 80 graus Celsius. O calor específico está dado aqui 70 joules por quilograma grau Celsius. Bom, aqui nós temos quilogramas e aqui temos quilogramas. Não precisamos transformar nada, apenas aplicar na equação da calorimetria. Valor da massa, 0,3 quilogramas, vezes o calor específico, 70 joule por quilograma grau Celsius, e vezes a variação de temperatura, que é de 80 graus Celsius. De novo, grau Celsius divide por grau Celsius, quilograma divide por quilograma, e aí nós vamos ter 7 vezes 8, 56, observe, deixa eu fazer essa linha aqui, ó, 56, 7 vezes 8, com 2 zeros, tá aqui 2 zeros, aí vezes o 0,3, muito bem, vezes 0,3. 3 vezes 0, 3 vezes 0, ambos 0, 6 vezes 3 ou 3 vezes 6 vai dar 18, sobe 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Uma casa após a vírgula, uma casa. 1.680 joules. Ou, se ainda quiser, 1,68 kJ. Muito bem, esse foi o exercício número 2. Vamos partir para o exercício número 3. O exercício número 3, exercício de múltipla escolha. Observe aqui. Depois de assar um bolo em um forno a gás, Zulmira observa que ela queima a mão ao tocar no tabuleiro, mas não a queima ao tocar no bolo. Considerando-se esta situação, é correto afirmar que isso ocorre por quê? Então, observe o seguinte. Ao tirar o bolo no tabuleiro do forno, ambos possuem a mesma temperatura. Evidente, porque eles estavam no mesmo ambiente que era o forno, cuja temperatura é uma. Então, vai transferir calor para tanto o bolo como para o tabuleiro e vai haver um equilíbrio, vai ambientalizar ali um equilíbrio térmico entre todos os corpos. Então, quando ela bota a mão no tabuleiro e queima e coloca a mão no bolo, a única justificativa vai ser a alternativa D. Qual que é a justificativa? A justificativa é que a transferência de calor entre o tabuleiro e a mão é mais rápida que entre o bolo e a mão. É a única justificativa aqui. A única justificativa é a que mais seja mais adequada, porque a letra E, a transferência de calor entre o tabuleiro e a mão, é mais rápida que entre o bolo e a mão. Bom, ó, a transferência de calor entre o tabuleiro e a mão é mais rápida que entre o bolo e a mão. Bom, essas duas alternativas estão iguais aqui, né? Pois é, veja só. Então, nesse caso, claro, né? Tanto a D como a E, marcando qualquer uma das duas, estariam corretas. Vamos partir para o exercício número 4. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. O calor específico dessa substância vale. Então, aqui a pergunta é o calor específico, é o Czinho. Essa é a pergunta. Nós temos a quantidade de calor, que é 4.000 calorias. Nós temos também a massa, que é de 500 gramas. E temos a variação da temperatura, que vai de 20 para 70. Variando de 20 para 70 dá 50. Ou seja, como, professor? Sim, 70 menos 20, 50 graus Celsius, a variação da temperatura. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir na equação. A equação da calorimetria. Calor, massa, calor específico, variação da temperatura. A quantidade de calor é 4.000 calorias, está aqui. O calor específico é a pergunta, a massa é de 500 gramas. Eu vou ter que fazer aqui embaixo para ter um espaço melhor. Tá? Então, observe aqui, eu preciso de um espaço maior para poder resolver aqui. Então, vamos substituir 4.000 calorias. 4.000 calorias, a massa 500 gramas,
o calor específico a pergunta e o ΔT 50 graus Celsius. Então, vamos ao que interessa. 5 vezes 5 dá 25, seguidos de 3 zeros. Então, 4.000 calorias igual 25 seguidos de 3 zeros. Muito bem. Agora, e vezes o calor específico. Eu vou passar aqui gramas vezes graus Celsius. Tá? Então, aqui nós temos o gramas vezes graus Celsius. Eu vou passar o 2.500 para lá dividindo. Então, vai ficar 4.000 dividido por 25.000. Aliás, não 2.500, 25.000. Então, deixa eu apagar aqui para nós podermos ter um espaço e resolvermos esta questão. Muito bem, então eu vou passar o 25.000 para lá, está multiplicando, passa dividindo. E claro, isso aqui, o gramas por graus Celsius também passa dividindo. Fica 4.000 calorias divididos por 25.000 gramas graus Celsius igual ao calor específico. Muito bem, então fazendo este cálculo, eu vou chegar aqui, ó, eu divido esta unidade, esta dezena, esta centena, e fica 4 dividido por 25. 4 dividido por 25, deixa eu fazer aqui, ó, aqui, 4 dividido por 25, não dá, coloco 0, e 0, aqui dá 1, e 1 vezes 25 dá o próprio 25, subtrai daqui, dá 15. Eu vou colocar mais um 0 aqui e vou observar que dá 16. 0,16. Então, o calor específico é igual a 0,16 calorias por gramas graus Celsius. Está aqui a resposta do exercício número 4. Vamos partir para a outra sequência de atividades. Vamos para o exercício número 5, que também é de múltipla escolha. Então, vamos analisar aqui o exercício número 5. Um amolador de facas, ao operar um esmeril, é atingido por fagulhas incandescentes, mas não se queima. Isso acontece porque as fagulhas têm calor específico muito grande? Não, as fagulhas é de ferro. Todos os metais têm calor específico baixo, muito baixo. Por isso, eles recebem calor muito fácil, rapidamente, mas também libera este calor muito rápido. Tem temperatura muito baixa? Não, muito baixa, não vamos dizer isso aí, tá? Tem capacidade térmica muito pequena? Sim. Sim, aqui, ó, aquilo que eu falei. A diferença entre o calor específico e a capacidade térmica é que aqui é para um corpo e aqui é para uma substância, mas o raciocínio é o mesmo para os dois. Então, quanto menor o calor específico de uma substância ou a capacidade térmica de um corpo, então ele vai receber calor mais facilmente, mas também vai liberar este calor muito mais fácil. Aquilo que eu já havia discutido nas aulas conceituais lá da playlist termoquímica. É como, por exemplo, a areia. A areia tem um calor específico baixo, então ela recebe calor com muita facilidade no decorrer do dia. Então no deserto é muito quente e à noite muito frio, porque ela libera este calor com muita facilidade, porque tem um calor específico muito baixo. Já a água tem um calor específico interessante, que é ela demora para receber o calor, mas também demora para liberar o calor. Então aqui a resposta está relacionada ao quê? Essas fagulhas aqui, como são de ferro, né, são metálicas, elas vão liberar esse calor tão rapidamente que quando atinge o amolador, essas fagulhas já não têm uma temperatura tão elevada a ponto de queimar. Muito bem, vamos para o exercício número 6. Aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de levar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Bom, isso aqui evidentemente é relativo, né? Tem gente que só toma banho na água fria e tem gente que só toma banho na água pelando. Então,
Tudo é relativo, isso aqui dentro da média geral, a temperatura ideal para um banho é 30 graus Celsius, um banho delicioso, gostoso. Para resfriar 100 litros de água de 70 graus Celsius para 30 graus Celsius, é necessário perder quanta energia? Então aqui vamos ver, olha, o calor é a pergunta, a massa é de 100 quilogramas, porque são 100 litros de água. Desculpa, aqui a massa são 100 quilogramas, tá? Porque são 100 litros para água e só para água a relação é 1 para 1. 1 quilo, 1 litro, 1 grama, 1 ml. E a variação da temperatura, ela vai de 70 para 30 graus Celsius. Ou seja, 30 menos 70, que vai dar menos 40 graus Celsius. Então, a variação de temperatura ela é negativa. Então, vamos analisar aqui a massa, 100 quilogramas, evidentemente transformando para gramas, vai dar 100 mil gramas, tá? Então, aqui, 100 mil gramas, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius. Para a água sempre é 1, isso é padronizado, tá? É padronizado, isso aqui foi então tabelado, cada material, cada substância tem o seu calor específico. Então aqui 100 mil gramas vezes 1 caloria por grama graus Celsius, vezes a variação de temperatura, que é menos 40 graus Celsius. Muito bem, graus Celsius corta ou divide com graus Celsius, gramas divide com gramas, então fica 100 mil vezes 40. Esse cálculo, um cálculo bastante fácil. Eu coloco 1 vezes 4, dá o próprio 4. E seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calorias, ou seja, então nós temos mil e milhões. 4 milhões de calorias, ou seja, 4 milhões de calorias e negativo. Por quê? Porque aqui o negativo permanece. Então, por que vem esse negativo? Qual é a razão de ter este sinal negativo? A razão desse negativo é que está havendo uma perda de calor. Perdendo calor, evidentemente, este valor é negativo. Então, matematicamente, a razão de ter esse sinal negativo é exatamente por causa do cálculo aqui, tá? Mais vezes menos dá menos. Mas fisicamente, quimicamente falando, o negativo está relacionado com a perda de calor. Muito bem, vamos para o último exercício da sequência e fecharemos então esta aula. Exercício número 7. Sobre a equação fundamental da calorimetria, é incorreto afirmar que... Muito bem, vamos analisar. Alternativa A. É definida a partir do calor específico e da capacidade térmica de um material. Sim, esta é uma alternativa correta, então não podemos marcar porque ela está pedindo a incorreta. É utilizada para calcular a quantidade de calor trocada por um corpo quando esta troca quando essa troca causa variação em uma temperatura. Vamos ler de novo. É utilizada para calcular a quantidade de calor trocada por um corpo quando essa troca causa variação de temperatura. Sim, correto também. Vamos para a alternativa C. Relaciona a quantidade de calor trocada por um corpo com sua massa, calor específico e variação de temperatura. Sim, também. Agora a alternativa D. Calcula o calor latente de um corpo? Não. Essa é a alternativa que deve ser marcada porque é incorreta, porque calor latente é quando não há variação de temperatura. E nesta situação, observe, nessa situação, a variação de temperatura é importante, ela faz parte intrinsecamente da equação. Estimados alunos, um abraço e voltamos na próxima aula.